E a partir de agora vamos com o quadro Notas para os Jogadores. O Zé Roberto foi quem fez o gol nesta vitória do Atlético sobre o Palestino e as notas a partir de agora serão atribuídas pelo Kleber Ferreira e também por você, Carlos Eduardo Tim, começando com a defesa do Atlético. Tim. Vamos lá, Bessa. O Fernando Miguel fez uma linda defesa logo no comecinho do jogo ali, ajudou bastante o Atlético. É um goleiro muito seguro, muito firme. No final teve uma saída em falso ali, mas nada que comprometesse o desempenho dele, não foi bem, nota 7 pra ele. Dudu tá melhorando a parte ofensiva dele também, viu, Bessa? E tem um grande professor, porque o Jorginho foi craque ali na posição, no jogando lateral direita. Dudu começou a dar uns cruzamentos melhores, tá evoluindo e hoje novamente marcou, foi bem ali no sistema defensivo e apoiou bastante, nota 7,5 pro Dudu. Natan começou ali meio nervoso, teve uma falha logo no começo, depois se ajeitou lá no sistema defensivo ao lado do Éder. O Natan fica com a nota 7 e o Éder joga muita bola, é muito bom zagueiro, muito firme, muito regular, bem nas bolas, saída de bola, bem no chão, bem no alto, nota 8 pro Éder, fez uma grande partida. O Natanael apoiou também bastante, mas ficou um pouco mais na marcação ali, marcou muito bem, nota 7 para ele, esse é o sistema defensivo do Dragão. Valeu, Tim. E agora com a defesa você, Kleber Ferreira. O Atlético venceu 1-0. O bom goleiro é aquele que passa confiança para o time. E aos 3 minutos do primeiro tempo, o Libertad não fez o gol na falha do Natan, porque o Fernando Miguel disse: não, aqui tem goleiro, o time pode jogar tranquilo. Meus 10 companheiros, joguem tranquilos, porque aqui tem goleiro. E aquele momento foi decisivo para o Atlético vencer o jogo. Não só porque ele evitou o gol, mas porque ele passou autoconfiança para todos os jogadores. Nota 8 para o Fernando Miguel. Dudu, bem na marcação, saindo bem para o jogo também, apresentando bem nos espaços vazios, ocupando melhor esses espaços ali na intermediária, na meia, enfim, ele está sabendo jogar mais como um ala moderno, um pouquinho mais de capricho no cruzamento. Ele tem aparecido para cruzar, aparece no espaço certo, às vezes o cruzamento não vem com aquele capricho necessário, é uma questão de tempo. Quando o Jorginho chegou, eu disse isso sobre o Dudu, vai crescer e crescer muito, porque agora tem um especialista da posição para orientar. Está crescendo, 7 para ele. Natan falhou no começo do jogo, começou o jogo nervoso, falhou, mas depois da defesa do Fernando Miguel e um pouco mais de tempo de jogo, ele foi adquirindo a autoconfiança, acabou crescendo também e depois não comprometeu. 6 para ele. Éder, o melhor da linha de defesa. Que jogador bom esse Éder, viu? Como é bom ver um jogador bom jogar futebol. Sabe a hora certa de dar um chutão e mandar a bola lá na arquibancada, lá no campo de ataque. Sabe a hora certa de pegar a bola, dominar e sair jogando. Sabe a hora certa de chegar mais duro. Sabe a hora certa de amenizar. É um jogador que tem uma explosão muito boa. Dificilmente um atacante coloca a bola na frente dele e chega na frente. Ele chega primeiro que o atacante. É um jogador de muita agilidade. É um jogador realmente muito bom. O Atlético achou um grande zagueiro. Nota 8 para o Éder. E o Natanael poderia ter jogado mais. Por que ele poderia ter jogado mais? Porque ele teve a liberdade de sair para o jogo e acertou muito pouco dos cruzamentos. Embora apareça muito para construir as jogadas de triangulação pelo lado esquerdo e até pelo meio campo, ele não fez aquilo que a gente normalmente o vê fazer, que é tentar cruzamentos rápidos, cruzamento em que a bola chega com velocidade muito rápida ao atacante e os chutes de fora da área. Fica com uma nota 7, o Natanael. Vamos agora com o meio-campo do Atlético. Notas a partir do ponto de vista de Carlos Eduardo Tim. Meio campo do Atlético, para mim, jogou muito bem, todos os 3 jogadores ali. O William Maranhão, mais uma vez, muito bem na marcação, muito firme ali. É o tipo de jogo da Sul-Americana que agrada muito o Maranhão, porque é um jogador muito forte, né? Então ele gosta do contato e jogou muito bem, nota 7,5 para ele. Marlon Freitas realmente joga muita bola, jogou muito hoje novamente, carrega ali o meio campo, tem um toque, chega na frente, quase fez o segundo gol ali do Atlético, por muito pouco ele não conseguiu fazer. É um jogador que praticamente não errou passes hoje. Como jogou bola o Marlon Freitas hoje, fica com a nota 8,5. O João Paulo também foi um bom destaque, fez um bom jogo, quase também teve 2 oportunidades, uma de cabeça no primeiro tempo e aquela no segundo, que ele tira do goleiro Tozelli ali, quase faz o segundo gol. Também teve uma boa participação hoje o João Paulo, e o João Paulo fica com a nota 7,5 também, Bessa. Meio campo do Atlético, Kleber Ferreira. Pois é, esse William Maranhão, que jogador interessante. Eu
tenho certeza que se você perguntar para o Jorginho, ele vai destacar o William Maranhão como um dos principais jogadores da partida. Jogador muito interessante, um jogador que não dá moleza para o time adversário na marcação, na disputa de bola, joga vigoroso sem ser violento. É um jogador que não tem medo de sair para o jogo, é um jogador muito interessante que vira o jogo, ele alterna o corredor na hora de sair, enfim, é um jogador muito interessante. E fez uma partida boa. O meio campo do Atlético hoje jogou muito, 8 para o William Maranhão. O Éder só não foi o melhor jogador da partida, porque tem o Marlon Freitas. Marlon Freitas não cometeu um erro no jogo, nenhum erro. Ele não perdeu o passe, ele não disputou bola que ele tenha perdido, ele não tentou o drible que ele não tenha realizado. Então, é um jogador que cada dia mais, ele vai crescendo. À medida que o time cresce, ele cresce com o time e provoca o crescimento no time. Tanto que esse meio-campo formado por ele, o William Maranhão e o João Paulo, que tem jogado junto recentemente, já que o João Paulo chegou há pouco, já joga como um meio-campo que parece que jogou junto a vida inteira. Ele tem uma integração perfeita com o João Paulo, com o William Maranhão, e provoca a integração do João Paulo com o William Maranhão também pela perfeição com que ele joga futebol. Nota 9 para o Marlon Freitas, para mim o melhor jogador da partida. E o João Paulo, mais uma vez, é um jogador de muita qualidade, né? Jogador de um domínio de bola extraordinário, jogador de passes bons, jogador de dribles objetivos, não é aquele driblador que dribla sem sentido, não. Jogador que tem muita visão de jogo, tanto para passar a bola, quanto para aparecer para receber essa bola, vai ficar com a nota 8, João. Por fim, o ataque do Atlético, você, Carlos Eduardo Tim, foi do ataque que veio a vitória com o gol do Zé Roberto. Sim, foi do Zé Roberto, foi bem. O Janderson que ficou devendo um pouco. O Janderson poderia ter feito uma partida melhor, poderia ter sido um dos destaques, teve oportunidade para isso, teve oportunidade de fazer gol, ele saiu cara a cara com o Toselli e acabou o Toselli fazendo uma grande defesa, teve possibilidade de fazer assistência e acabou errando. Ele foi bem naquela questão de ajudar na marcação, ajudou bem o Dudu ali, mas na parte ofensiva o Janderson hoje ficou devendo, fica com a nota 6,5. O Zé Roberto fez um lindo gol e que importante, né, esse gol do Zé Roberto, o primeiro da história do Atlético aí jogando fora de casa uma Sul-Americana. O Zé Roberto fez uma boa partida, nota 8 para ele. O Arthur Gomes começou bem, depois deu a caída no segundo tempo, nota 6,5. Entrou o Arnaldo, já aos 38 do segundo tempo, no lugar do Janderson. O Arnaldo ainda teve uma boa oportunidade ali de fazer o gol também, foi uma das chances criadas e acabou errando, fica com a nota 5. O André Luiz entrou no lugar do Zé Roberto, deu uma das assistências para esse lance do Janderson, que o Janderson acabou perdendo, nota 6 para o André Luiz. E o Danilo Gomes entrou no lugar do Arthur Gomes. O Danilo também teve uma boa oportunidade ali, acabou finalizando de bico, jogou longe, nota 5 para o Danilo. Ataque do Atlético, você, Kleber Ferreira. O Janderson foi bem nos cruzamentos, mas não pode perder gol como ele vem perdendo, não pode desperdiçar. Outra coisa, precisa pensar quando está com a bola no pé. Às vezes a hora de conduzir é aquela, não é hora de passar. Às vezes, ao invés de conduzir, precisa passar a bola. Às vezes é preciso finalizar, arriscar o chute. Então ele está com dificuldade em todas essas questões. Penso que é até questão de cansaço e a questão também de orientação do Jorginho. O Jorginho vai ter que conversar com o Janderson, um jogador jovem, é mais fácil de orientar. Hoje ele vai ficar com a nota 6, mais pelos cruzamentos que fez, perigosos, do que propriamente dito pela participação como atacante de finalização, que ele também o é. 6 para ele. O Zé Roberto fez o gol do Atlético, enquanto esteve em campo, participou bem do jogo, auxilia muito na marcação ali no primeiro combate, quando o time adversário vai fazer a saída de bola, ele dificulta muito para a criação do time adversário, porque a bola normalmente sai quadrada, porque ele pressiona o tempo todo. E foi da pressão dele em cima da zaga que saiu o gol do Atlético, uma bola chutada para frente, aí o Berardo vai tentar tirar de cabeça, joga ela para cima, ela desce entre os dois zagueiros da equipe do Palestino, o Alvarado e o Romo, e quando desce entre os dois, ele se mete entre os dois, enfia entre os dois, sai com a bola e o goleiro sai desesperado. O Toselli, ele joga na cavadinha por cima e faz um belo gol. Jogador que não desiste, só porque ele cansou muito.
No segundo tempo, quando ele voltou, a gente já percebia que do grupo atleticano era o mais extenuado. É o que sentiu mais, é o que tem sentido mais as viagens, é o que sentiu mais a viagem, é o que sentiu mais esse distanciamento e essa frequência de jogos. Então o Zé Roberto fica, pelo gol, pelo esforço, por tudo que ele fez, ele fica com a nota 8. Entrou no lugar dele aos 28 minutos do segundo tempo o André Luiz. Acrescentou pouco. O André Luiz vai ter que jogar mais no Atlético. Vai ter que ser aquele jogador mais decisivo que era da Ponte Preta, mais interessado no jogo. O Atlético não tem paciência com um jogador que joga assim. Se a bola chegar, eu resolvo. Se ela não chegar, eu vou esperar ela aqui. Não dá certo não, viu, André? Pode tratar de participar mais do jogo com mais interesse pela camisa. Senão, rapidão, a paciência acaba. Nota 5 para o André Luiz. O Arthur Gomes teve uma boa participação no primeiro tempo. No segundo tempo, ele sentiu o ritmo do jogo. Não estava dando conta de acompanhar mais o lateral, sobretudo quando saía o Soares, que era a responsabilidade dele, o Soares Figueroa, ele não estava acompanhando. Aí ele foi substituído pelo Danilo Gomes. O Danilo Gomes acabou dobrando a marcação ali ao lado do Natanael, que joga também de ala, e nesse aspecto ele colaborou bem. Mas no primeiro tempo do Arthur Gomes, foi um primeiro tempo bom, participativo. O Arthur Gomes vai ficar com a nota 7. O Danilo Gomes ajudou bem na dobra de marcação, mas lá na frente não resolveu, né? Teve a chance de fazer o gol, mais uma vez, não fez. Nota 5 para o Danilo Gomes. Essas são as notas para os atacantes do Atlético. E vamos com o técnico Jorginho, Tim. Fez um bom trabalho também, Bessa. Do jeito, da filosofia de trabalho do Jorginho, dessa agressividade, de marcar a pressão, de pôr o time pra cima. Eu sou fã desse tipo de treinador, então o Jorginho pra mim fez um bom trabalho hoje, fica com a nota 8. Pra você, Kleber Ferreira, nota para o técnico Jorginho. Eu deixei o Arnaldo sem nota, né? Ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo, vou dar uma nota 5 para ele também. Longe daquele Arnaldo que pega a bola, explode, vai para cima e faz o gol, mas ajudou na dobra de marcação, porque naquele momento em que o técnico José Luiz Sierra fez a alteração tática, mudou o posicionamento do Gimenez, que passou a jogar pela esquerda e trouxe o Benítez para jogar, do Gimenez que passou a jogar pela direita e trouxe o Benítez para jogar mais para a esquerda, o Arnaldo auxiliou na marcação ali, dobrou a marcação em cima dele, então nesse aspecto ele foi útil, vai ficar com a nota 5, o Arnaldo, embora tenha jogado pouco tempo, né? Porque entrou aos 37 minutos do segundo tempo, ele não jogou basicamente 10 minutos do jogo. Então vai ficar com a nota 5. O Jorginho fez um trabalho muito interessante. A gente precisa entender isso. O Atlético foi para esse primeiro jogo internacional, o time entrou em campo muito tranquilo, o time jogou um primeiro tempo, fez o 1-0, ele voltou e soube jogar o jogo, continuou jogando o jogo, manteve a atração do time adversário para o campo de defesa do Atlético, procurou jogar com as bolas longas e se os jogadores estavam mais acertando os passes, não estavam fazendo o lançamento como precisava, já não é um problema do treinador. Às vezes é um problema físico do jogador, o cansaço, o desgaste, tudo isso é um momento do jogador dentro do jogo. Mas o esquema do Jorginho é muito interessante. No Atlético nunca deu certo técnicos retranqueiros. O Atlético é um time ofensivo. Se você chegar lá nas escolinhas do Atlético, ali no Sub-12, você vai ver que o time Sub-12 do Atlético, Sub-12, é ofensivo. Em todas as categorias. Se você for assistir um jogo do Master do Atlético, você vai ver que o Master do Atlético é ofensivo. É uma característica do Atlético Clube Goianiense jogar o futebol ofensivo, isso historicamente. E o Jorginho gosta do futebol ofensivo. Ele joga para cima do adversário. Ele não fica esperando o adversário errar para o Atlético definir o jogo. Ele procura criar os acertos para definir o jogo. Ele orienta muito bem o seu time. Aquela forma de marcação que os atacantes do Atlético têm, a pressão em cima da zaga adversária, é muito importante. E ele fica o tempo todo gritando ali. Foi até chamado a atenção pelo árbitro em um dado momento. O árbitro pensou que ele estivesse reclamando da arbitragem quando ele está pressionando os atacantes para pressionar a zaga adversária. Então, ele faz o trabalho dele assim, com muita maestria e hoje ele foi fundamental para a vitória do Atlético, porque ele soube dobrar a marcação pelos lados, com a entrada do Danilo Gomes
Danilo Gomes com a entrada do Arnaldo e não tirou do Atlético a capacidade de jogar. Nota 8 para o Jorginho. Vamos finalizar então as notas com a arbitragem do Peru. Augusto Menéndez foi o árbitro de Palestino 0, Atlético 1. Tim. Pra mim, muito boa arbitragem. Mais uma arbitragem na Sul-Americana, muito boa. Os 2 jogos do Atlético, a arbitragem passou ali percebido, a gente praticamente não viu. Augusto Menéndez, nota 9 para ele, e nota 9 também para os 2 auxiliares, o Johnny Bócio e o Steven Atoshi. Nota 9 pro trio do Peru, para mim fez uma arbitragem muito boa. Kleber? Foi perfeita a arbitragem dele, Rafael. Você vê que ele é atento ao jogo o tempo todo, ele não deixou de marcar nenhuma falta que tenha acontecido, ele não foi em nenhuma simulação de jogadores em hora nenhuma, ele não perdeu o controle da partida e você não via dar um chilique, nada disso. Ele chamou a atenção do Jorginho com discrição, voltou para apitar o jogo, não tem aquele chilique, aquele negócio de ficar conversando com o jogador, gesticulando, pegando na bola, empurrando o jogador para lá, dando a mão para o jogador para auxiliar para levantar do gramado, pedindo o jogador para sair depressa de campo, nada. Ele apita com o apito e os cartões, em cima da regra. Outra coisa, que eu sou muito fã, e já disse isso aqui, eu gosto de árbitro que sabe fazer o posicionamento da linha média para a linha média. Por quê? Porque dificilmente ele erra. Ele estuda as regras, ele conhece todas as regras. E ele fazendo a diagonal com perfeição, todo e qualquer lance da bola está sobre o seu campo de olhar. Ele tem pouca chance de errar. Por isso ele não errou. Quando precisou aplicar o cartão amarelo, aplicou inclusive com discrição, mas aplicou todos os que foram necessários. Você não viu em momento nenhum um jogador chegar para ele para reclamar, porque ele estava imposto na partida, ele estava soberano na partida. Não erra, não cometeu nenhum erro. Aí eu fico pensando, esses árbitros nossos aqui, que são muito elogiados em termos sul-americanos, por que chega aqui e não fazem isso? Que esse rapaz que eu, por exemplo, nunca tinha visto apitar, não tinha ouvido falar lá do Peru, dá um show desse, por que eles não fazem isso aqui? É só isso que a gente quer, do jeito que fazem lá fora, porque para ser elogiados lá fora, eles devem fazer isso. O nível da arbitragem foi espetacular, eu não tenho como não dar 10 para o trio de arbitragem. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético volta a campo na semana que vem. Quinta-feira, enfrenta no estádio Defensores del Chaco, lá em Assunção, Libertad. Enquanto que o Palestino recebe também em Rancagua o News Old Boys, partida que já vai acontecer na terça-feira. Você conferiu o quadro Notas para os Jogadores.